Olá, tudo bem? Na aula de hoje nós vamos tratar a respeito da competência no processo de execução ou na fase de execução. E como nós já vimos que existem títulos executivos judiciais e títulos executivos extrajudiciais, nós vamos ver então, já que há diferença de procedimento, nós vamos ver que há uma competência específica para a execução do título judicial e uma competência específica para a execução do título extrajudicial. A primeira que nós vamos ver é a competência para a execução do título judicial, que é o cumprimento de sentença, que está previsto lá no artigo 515 do novo CPC, que diz assim: o cumprimento da sentença efetuar-se-á perante, inciso 1º, os tribunais nas causas de sua competência originária. Então, sempre que você estiver diante de uma ação que seja da competência originária de algum tribunal, exemplo, ação rescisória, a competência da ação rescisória não é do juízo da primeira instância, é do tribunal, né? Vamos imaginar o Tribunal de Justiça do Estado do Pará. É competente para julgar uma determinada ação rescisória. Se eu tiver que executar a decisão, fazer o cumprimento da sentença, da decisão que julgou aquela ação rescisória, a competência vai ser do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, porque foi lá em que tramitou aquela ação rescisória, que é uma ação de competência originária do tribunal. Então, tem que analisar isso. Se a ação é de competência originária do tribunal, é o tribunal que vai processar o cumprimento da sentença daquela decisão, daquela ação, ok? O inciso 2º diz que vai ser competente o juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição, nas demais ações, né? Então, nas ações em que a competência originária seja do juízo da primeira instância, ou seja, nas ações que se iniciam no juízo da primeira instância, muito embora haja recurso para o Tribunal de Justiça ou para o Tribunal Regional Federal, depois tem recurso para a STJ, depois tem recurso para a STF, a decisão transitou em julgado lá no STF. Quem vai fazer a execução disso, quem vai fazer o cumprimento de sentença, o juízo competente para isso é o juízo da causa originária, o juízo da primeira instância do primeiro grau de jurisdição, que é o que diz o inciso 2º do artigo 516, certo? Então dá para você perceber que a competência é sempre regulada por onde originou a ação que deu origem àquela sentença que você quer cumprir. Originou na segunda instância, ação originária de segunda instância, é na segunda instância que você vai fazer o cumprimento de sentença. Originou na primeira instância, no primeiro grau de jurisdição, é lá que você vai fazer o cumprimento de sentença, mesmo que haja recurso para tribunais de ordem superior, certo? O inciso 3º diz que é competente o juízo civil quando se tratar de ação, ou melhor, de sentença penal condenatória, de sentença arbitral, de sentença estrangeira ou de acórdão proferido pelo Tribunal Marítimo. Essa parte aqui de acórdão proferido pelo Tribunal Marítimo não faz o menor sentido agora no novo CPC, porque o dispositivo referente ao Tribunal Marítimo, um outro dispositivo foi vetado pela Presidência da República e essa parte final do inciso 3º ficou sem sentido de existir aqui. Então nós precisamos levar em consideração o que está antes disso. Então é competente o juízo civil quando se tratar de sentença penal condenatória. Naquela sentença penal, para quem já está estudando processo penal já sabe disso, né, pode decorrer a obrigação de reparar o dano que decorreu do crime, né? Só que você não vai executar aquela sentença penal condenatória que condenou ao pagamento a indenização do dano causado pelo crime, você não vai executar aquilo no juízo criminal, você vai executar aquilo no juízo civil. Ok? Da mesma comarca. Ok? Se tiver mais de uma vara civil, aí vai ter que ser definido por sorteio. Certo? Então, o que se executa no âmbito criminal, lá na vara de execuções penais, é uma eventual pena criminal. A condenação civil, que pode ser imposta lá na sentença penal condenatória, ou o que decorrer disso, vai ser executado no juízo civil. Certo? Pode liquidar no juízo civil e executar no juízo civil. Também vai cumprir a sentença arbitral na vara civil. Se tiver mais de uma vara civil, vai sortear entre uma delas e o cumprimento de sentença da sentença arbitral vai tramitar naquele juízo civil. Obviamente que você vai anexar a cópia da sentença, né, que é o título executivo, nesse caso, da sentença arbitral, para comprovar para o juiz que você tem direito de receber aquilo que você está pleiteando. E também da sentença estrangeira, né, que seja, obviamente,
homologada, né, que passe pela homologação do STJ. O parágrafo único diz que, nas hipóteses dos incisos 2º e 3º do artigo 516, o exequente poderá optar pelo juízo do atual domicílio do executado, pelo juízo do local onde se encontrem os bens sujeitos à execução ou pelo juízo do local onde deva ser executada a obrigação de fazer ou de não fazer, casos em que a remessa dos autos do processo será solicitada ao juízo de origem. Então, uma vez que você defina materialmente a competência, é o juízo civil, o competente, no caso dos incisos 2º e 3º, o exequente vai poder optar, em vez de processar o cumprimento de sentença no juízo onde se deu a fase de conhecimento, pode optar pelo atual domicílio do executado. Mas por que ele faria isso? Justamente para facilitar a execução. Porque pode ser que no atual domicílio do executado ele tenha os seus bens e lá seja mais fácil de você conseguir receber, seja mais rápido para você receber a prestação daquela obrigação, certo? Então ele pode optar pelo juízo atual do domicílio do executado, se for mais fácil, pelo juízo do local onde se encontrem os bens sujeitos à execução ou pelo juízo do local onde deva ser executada a obrigação de fazer ou de não fazer, certo? Então o que vai acontecer? Ele vai propor o cumprimento de sentença, em que ao propor esse cumprimento de sentença, vai solicitar ao juízo, vai pedir ao juízo em que vai ser processado aquele cumprimento de sentença da outra comarca, que solicite ao juízo da comarca de origem a remessa dos autos daquele processo de conhecimento que existiu antes, a fim de que o juízo de destino tenha acesso a tudo quanto foi discutido naquele processo de conhecimento cuja decisão está sendo cumprida, certo? Então, é muito importante entender essa regra aqui do parágrafo único, mas isso somente é possível nos casos dos incisos 2º e 3º, não se aplica no caso do inciso 1º do artigo 516. Um detalhe com relação ao que está previsto lá no inciso 3º, que fala da homologação de sentença estrangeira. A competência para homologar a sentença estrangeira é do STJ, a gente já sabe disso, ok? Homologou pelo STJ. Agora, o artigo 109, inciso 10 da Constituição Federal fala o seguinte: para cumprir essa sentença estrangeira homologada pelo STJ, você tem que propor ação em uma vara federal. Não pode ser na justiça estadual, tem que ser na justiça federal. E aí você vai verificar qual vai ser, de acordo com as regras gerais da competência, qual vai ser de qual subseção da Justiça Federal, de qual seção e de qual subseção da Justiça Federal em que você vai fazer o pedido de cumprimento de sentença, ok? Então, essas são as regras específicas para definir a competência na execução de título judicial. Agora, nós precisamos entender a competência para execução de título extrajudicial. Está lá no artigo 781. A execução fundada em título extrajudicial será processada perante o juízo competente, observando-se o seguinte: inciso 1º, a execução poderá ser proposta no foro de domicílio do executado, de eleição constante do título ou ainda de situação dos bens a ela sujeitos. Então, quando o caput do artigo 781 fala que a execução será processada perante o juízo competente, ele diz o seguinte: você vai definir a competência com base nas normas gerais da definição de competência que a gente já estudou lá no início de processo civil. Quem não lembra disso pode dar uma olhada aqui no canal, que tem um vídeo especificamente falando sobre as regras de definição de competência de forma geral. Aquelas regras se aplicam aqui para a execução do título extrajudicial também, com as peculiaridades dos incisos. Então, o inciso 1º diz que a execução poderá ser proposta no foro de domicílio do executado, ou no foro de eleição constante do título, ou ainda no de situação dos bens a ela sujeitos. Sempre pensando naquele foro que seja mais fácil para processar essa execução, ou seja, onde que eu vou conseguir atingir de forma mais fácil os bens do devedor ou atingir o pagamento daquela obrigação que eu quero ver cumprida, certo? Então, posso escolher entre o foro de domicílio do executado, o foro de eleição, se tiver um foro de eleição no título, ou ainda no foro em que estejam situados os bens que são sujeitos à execução, ok?
O inciso 2º do artigo 781 diz que é competente, tendo mais de um domicílio, o executado poderá ser demandado no foro de qualquer deles. Também é uma regra geral, né? Se o executado tiver mais de um domicílio, o exequente pode escolher em qual domicílio ele vai propor a execução de título extrajudicial. O inciso 3º fala que, sendo incerto ou desconhecido o domicílio do executado, a execução poderá ser proposta no lugar onde for encontrado ou no foro de domicílio do exequente. Então, eu não sei, o executado está em lugar incerto, ou eu desconheço o lugar em que está o executado, o domicílio dele, eu posso, exequente, propor a execução no lugar em que esteja o executado, ainda que nesse lugar não seja o seu domicílio, ou então no foro de domicílio do próprio exequente, ok? Isso para evitar que o executado fique mudando de domicílio, né, seja incerto a sua descoberta, ou seja impossível ou muito dificultada a sua descoberta, e com isso ele não seja jamais executado, né? Então, fixa-se um limite. Se eu não sei onde o executado está, ou se ele não está no seu domicílio, eu posso propor execução onde ele esteja. Vamos pensar aí num trabalhador eventual ou num trabalhador que preste serviços para uma determinada empresa e a cada período do ano ele está num lugar diferente do país, né? E se eu não conheço o domicílio certo dele, eu posso propor execução onde quer que ele esteja, ou então, já se ele muda muito, eu posso propor a execução no foro de domicílio do próprio exequente, ok? O inciso 4º diz que, havendo mais de um devedor com diferentes domicílios, a execução será proposta no foro de qualquer deles à escolha do exequente. Então, aqui, diante dessa situação, tem mais de um devedor e eles estão em domicílios diferentes, é o exequente que vai escolher. Como que você, exequente, vai escolher o foro? Vai verificar aquele que seja mais fácil de atingir o seu objetivo, que é o objetivo de receber a prestação daquela obrigação que foi assumida pelos devedores, certo? E, por fim, o inciso 5º diz que a execução poderá ser proposta no foro do lugar em que se praticou o ato ou em que ocorreu o fato que deu origem ao título, mesmo que nele não mais resida o executado. Também é uma possibilidade que se abre ao exequente de propor a execução no foro do lugar do ato ou do fato que deu origem àquela obrigação, que deu origem àquele título, mesmo que o executado não resida mais lá, certo? Se o fato aconteceu lá, se o ato ocorreu lá, é possível que a execução seja proposta lá. Certo? Essas são as regras para definição da competência, tanto no título executivo judicial quanto no extrajudicial. Sempre lembrando que aquelas regras gerais de definição de competência se aplicam à execução com essas peculiaridades aqui. Então, o que você deve fazer na sua cabeça para entender competência no processo de execução é conhecer as regras gerais do processo civil que definem a competência e estudá-las em conjunto com as especificidades que definem a competência no processo de execução. Com isso, você vai saber definir qual é o juízo competente para a proposição da sua execução ou do seu cumprimento de sentença. Certo? Era isso que tínhamos para falar sobre competência. Nós nos vemos na próxima. Até lá!